Vamos falar então, dando continuação ao vídeo anterior, agora do Francis Bacon, certo? O Francis Bacon, esse nome que te dá fome, nasceu em 1561 e morreu em 1626, certo? Ele é um nobre inglês. É o Chico Toicinho, né? Não é. É o Francis Bacon. Enfim, qual que é o problema dele? Você sabe que se nós estamos estudando o empirismo, ele é um filósofo empirista, né? Ou seja, ele acredita na capacidade humana de produzir conhecimento, no entanto, a partir da experiência, e não a razão como meio para que isso se dê, tá? Ele escreveu um livro chamado Novo Órgão, né? Um órgão novo em substituição ao órgão que era o livro do Aristóteles para um meio, né, o órgão para a produção do conhecimento, certo? Bom, vamos lá. Você deve lembrar que o Aristóteles, lá na lógica, ele propôs como meio para a organização do raciocínio e da fala o método dedutivo. O método dedutivo. O que é esse método dedutivo? É meio complicadinho, né? Eu posso falar assim, é um método que vai do geral para o particular, e você decora isso como um papagaio e repete isso, mas no momento em que você precisar de ideias de reflexão, você está ferrado porque você não consegue refletir sobre isso, né? Então vamos lá. Lembra que eu disse para você que o Aristóteles, ele acreditava que o universo, então na Grécia Antiga a gente tem o universo enquanto cosmo. O que é isso? Nós acreditávamos, nós enquanto humanidade, que o universo tinha início no planeta Terra, certo? E que ele tinha um fim lá nas estrelas fixas. Lembra que a gente falou isso lá no René Descartes? Né? E que o universo ainda era hierarquizado, que a lua era perfeita, que o universo era bonitinho, tinha início, meio e fim. Ok. E quem era o centro do universo? Pergunto para você. Lá. O centro do universo lá na antiguidade era a Terra. Se a Terra era o centro, o ser humano está no centro da natureza como um todo, do universo como um todo. Então, a partir dessas premissas, a partir dessas ideias, eu entendo como é possível a contemplação. O que é a contemplação? Eu olhar para o universo, olhar para a natureza e simplesmente entender ela, mas não modificar ela a meu favor. Certo? É o primeiro passo que nós temos que entender. Lá no Aristóteles, nós olhávamos para a natureza no sentido de contemplar a natureza, olhar para ela, para entender as leis que regem ela, para que eu me entenda enquanto ser humano dentro dela. Mas a natureza lá é algo superior a mim. Entende? A natureza é superior a mim. Na antiguidade, não cabe ao homem tentar modificar a natureza e nem dominar sobre a natureza. É incabível esse tipo de pensamento lá na antiguidade. Tranquilo? Beleza. Então aí, eu que sou... Não pode falar palavrão, mas se eu pudesse eu diria, eu que sou o fodão... Olho para o universo, estabeleço, percebo as leis gerais, a minha razão entende regras gerais e essa regra geral pode ser aplicada a qualquer particular. Professora, não entendi. Então, presta atenção. Eu posso dizer assim, ó, que é um exemplo clássico que você vai ver no passo, provavelmente. Todo homem é mortal. Isso é contemplativamente falando acessível aos nossos sentidos. Todo ser humano morre. Catapimba. Tchau. Todo ser humano morre. Todo homem é mortal, certo? Sócrates é homem, não é? Ó, eu tô pegando... Qual que é a regra geral? Eu tô falando da humanidade como um todo, certo? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Eu tô pegando um particular e colocando dentro da regra geral. Qual que é a conclusão que eu vou tirar daí? Que, obviamente, Sócrates morre também, né? Então fica assim... Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Tranquilo? Esse é o método dedutivo. Uma regra geral é aplicada a um caso particular. Isso cai no PAS, galera. Você anotou aí? Isso cai na UEM. Método dedutivo, do geral para o particular. Órgão, ok? Lá no Aristóteles. Lembra que eu disse para você que com a revolução científica nós percebemos quantos erros enquanto humanidade
nós tomamos como verdade? Lembra que quando eu falei para você lá do René Descartes, ele começa dizendo assim: estudei nas melhores universidades, o que eu recebi foi erros e mais erros? Pois é. Então aí, se nós recebemos erros e mais erros, cabe nós olharmos para trás e reformularmos tudo aquilo que a humanidade produziu. É o que o Francis Bacon vai fazer. Ele escreve um livro chamado Novo Órgão, certo? Um novo órgão de pensamento, um instrumento do pensamento. E nesse novo instrumento de pensamento, ele vai propor como método seguro para se chegar a um conhecimento também seguro, o método indutivo, certo? O que é o método indutivo? É virar de ponta cabeça o método aristotélico. O método aristotélico não era do geral para o particular? Então o método indutivo é do particular para o geral. Lembra que quando eu falei para você do René Descartes, eu disse que a razão alcançava uma regra, mas tinha que ser submetida à evidência? Pois é, o Francis Bacon está propondo assim: primeiro eu vou testar as evidências, eu vou testar os particulares. Depois que eu testar vários particulares, eu vou estabelecer uma regra geral. Tenta entender aqui comigo para você realizar um bom vestibular. Ó, lembra que eu disse para você que o Galileu mostrou para nós que o universo não era finito, não acabava onde o Aristóteles tinha dito? Lembra que eu disse para você que o Galileu mostrou para nós várias evidências de que a Terra não estava no centro do universo? Que a Terra não é o centro nem do nosso sistema solar, quem dirá do universo como um todo. Então, se essa ideia de universo que era lá da antiguidade não cabe mais, então o método que eu usava a partir dessa concepção de universo também não cabe mais. Como é que eu vou querer estabelecer regras gerais se eu sou o que no universo? Tenta pensar você que o planeta Terra, perto do Sol, é o quê? Perto de tantas galáxias que existem, perto de tantos sistemas solares que existem. Quem somos nós? Não somos nada. Então a razão não consegue estabelecer regras gerais. E esquece isso, Francis Bacon vai dizer. Tá? Então o que nós vamos fazer? Pegar uma parte do mundo e dominar essa parte do mundo. Lembra que lá o René Descartes já dizia para nós que era para nós dividirmos o conhecimento e estudar por partes? Exatamente, porque nós não damos conta do todo. Então nós vamos estudar uma parte do todo, submeter essa parte do todo a testes e depois que eu verifico uma regularidade do testes, uma regra geral. Professor, não entendi nada desse monte de palavra difícil. Então vamos lá, vou dar um exemplo para você. Imagine que eu tenho um problema particular aqui, né? Não vou falar de regra geral do universo inteiro, que é assim: algumas pessoas têm perda de memória recente, vamos dizer assim, tá? E aí, eu, enquanto alguém que estuda o gênero humano, alguém que estuda a biologia humana, eu trago uma hipótese. Qual é essa hipótese? Problema no cérebro. Então, o que eu faço? Eu pego João, Maria, Pedro, Albertina, Sebastiana, a Clarice, o Adalberto, o Sebastião. Pego 50 mil casos, 50 mil pessoas que têm perda de memória, certo? E eu, a partir dos instrumentos criados, eu verifico o cérebro de cada um deles. E aí, lembra que eu disse que a gente percebe uma regularidade? Qual é a regularidade que eu posso perceber nesse exemplo? Essas 50 mil pessoas não têm a célula X no cérebro, certo? Então, ó, João, Pedro, Tiago, André, Sebastiana tem perda de memória. João, Pedro, Tiago, André, Sebastiana não tem a célula X no cérebro. Qual que é a regra geral? Toda pessoa que não tiver a célula X no cérebro terá perda de memória. Método indutivo, do particular para uma regra geral. Consegue entender? Porque o universo não é mais fechado, porque eu só posso estudar particulares e não o todo, e depois, a partir dessa regularidade, eu vou estabelecer uma regra geral. Essa é a proposta do Francis Bacon para a ciência, beleza? Dentro do método indutivo. Legal, professora! Então, o novo organo vai ser
um novo meio de pensamento a partir do método indutivo. Isso aí, você é bom. Só que aí nós temos um problema, que é a mente humana, certo? Qual que é o problema da mente humana? Existem algumas coisas na nossa mente que podem nos fazer entender errado aquilo que se apresenta na experiência. Porque existem em nós pré-conceitos, certo? E esses pré-conceitos da mente humana, Francis Bacon chamou de ídolos, tá? Aqui nós temos um probleminha. Lá na sua apostila, na página 184, vai trazer a teoria dos ídolos, tá? Só que lá no ídolo da tribo e no ídolo da caverna, a gente tem Eu não concordo muito com a tradução que tem lá, tá? Porque assim, você sabe que eu estudo os vestibulares da Wendell Wells já tem um tempinho e eu vou usar a página 14 do Novo Organo, tá? Que é onde estão os ídolos. E aí nós vamos lá. Então você digita lá no Google, Novo Organo, vai lá na página 14 e nós vamos estudar a teoria dos ídolos lá, tá? São 4 os ídolos, ou seja, os preconceitos. Vamos parar nessa palavra preconceito para você entender? Ó, eu tô dizendo, não tô dizendo preconceito, eu tô dizendo preconceito para ficar mais fácil você entender. O que é um preconceito? Conceito é uma palavra que traz em si uma relação de verdade com algo que existe, certo? Um conceito sobre algo, tá? A palavra pré quer dizer antes. A gente faz isso o tempo todo. A gente estabelece pré-verdades antes de conhecer a realidade, não é? Por exemplo, você conhece lá, você olha para o corintiano e diz, vida louca. Isso é um preconceito. Você conhece todos os corintianos para você dizer que todos eles são vida louca? Você não sabe, você pegou uma verdade de WhatsApp e tornou ela uma regra. Claro, brincadeiras à parte. Você sabe que o preconceito é um julgamento anterior ao conhecimento de algo, certo? Esses preconceitos, eles são, segundo Francis Bacon, de 4 gêneros, tá? Ele chama de caverna, tribo, foro e teatro. Você precisa guardar isso aí na sua cabeça, tá? Ele diz assim, são de 4 gêneros os ídolos que bloqueiam a mente humana. Os ídolos da tribo, caverna, foro e teatro. Repete para mim. Tribo, caverna, foro e teatro. De novo. Tribo, caverna, foro e teatro. 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 Amém? Então você pega lá. O primeiro ídolo diz assim. Eu quero ler para você o pedacinho que está lá. Os ídolos da tribo estão fundadas na própria natureza humana, na própria tribo ou espécie humana. É a falsa asserção de que os sentidos do homem são a medida de todas as coisas. Muito ao contrário. Todas as percepções, tanto dos sentidos como da mente, guardam analogia com a natureza humana e não com o universo. O intelecto humano é semelhante a um espelho que reflete desigualmente os raios das coisas e dessa forma distorce e corrompe. Tá? Quando a gente fala assim, de ídolos da tribo, eu tô dizendo assim, nós enquanto ser humano, nós temos 5 sentidos. Eu vou dar um exemplo que o meu professor usou na faculdade. Ele diz assim, se algum dia nós evoluirmos e tivéssemos um 6º sentido, um 7º sentido, nós conseguiríamos estabelecer algumas verdades sobre o universo, ter algumas verdades sobre o universo. Mas como nós só temos 5, nós estamos presos ao nosso mundinho, à nossa espécie humana, às limitações da nossa espécie humana, e isso nos impede de produzir conhecimento como um todo, não é? Porque quando a gente fala de algumas questões, quando a gente fala de sentidos, por exemplo, que é a maneira de a gente produzir conhecimento sobre o mundo. Lembra que eu falei para você do John Locke, o Kant, né? A questão da visão. Veja bem,
Você e eu percebemos o vermelho de uma maneira diferente, é o mesmo sentido, é a limitação dos nossos sentidos enquanto seres humanos. Às vezes o vermelho que eu vejo não é o vermelho que você vê. Às vezes, a maneira como você percebe uma coisa não é a maneira como eu percebo as coisas. Gente, quanto tempo a gente olhou para o sol e entendeu que o sol dava volta em torno da Terra? Mas a realidade não é assim. O nosso sentido está limitado à nossa visão, mas hoje nós sabemos que na verdade o Sol está parado e que a Terra está girando. Essa é uma limitação humana diante da natureza. A natureza é muito mais complicada, vamos dizer assim, do que aquilo que os nossos sentidos podem perceber, não é? Às vezes nós temos a olhar para a natureza e querer que a natureza seja do jeito que nós percebemos, como nós percebemos. Mas aí é importante você sair daquilo que é próprio de você enquanto ser humano, que é centro do universo, que é filho de Deus, e ao longo da história tem várias definições para entender a natureza como ela é, tá? E quando você consegue entender a natureza como ela é, vem aquela questão do Francis Bacon que diz: saber é poder. Poder em que sentido? Poder pegar essa natureza que foi entendida ao longo da história como Deus. Lembra quando eu disse para você que o mar era Poseidon, por exemplo? Né? Os estoicos diziam assim, que as leis da natureza eram o próprio Deus. Dentro do cristianismo, a natureza é filha de Deus. Agora, a natureza é um instrumento que nós utilizamos a nosso favor, não é? Se você pegar os egípcios, você tem o rio Nilo lá como meio de sobrevivência, porque a natureza era maior do que nós, né? Em certos sentidos. Hoje não. O que a gente faz? A gente desvia o curso do rio para que ele chegue até a nossa casa. À medida que eu conheço as regras da natureza, não deixando me levar pelos preconceitos que existem na nossa mente e todos esses preconceitos de entender a natureza como maior que eu, cheia de magia e misticismo, porque eu tenho limitações para entender a natureza como ela é, eu posso dominar a natureza e usar ela a meu favor, tá? Parênteses. Nós sabemos que esse negócio de entender para dominar... Lembra que eu disse para você que o Aristóteles queria entender por entender? Agora eu quero entender para transformar e dominar. Nós sabemos que isso deu problema ao longo da história. Nós temos várias catástrofes ambientais, nós temos uma série de problemas que a natureza que nós estamos olhando para a natureza e ela dizendo, ou a gente convive em harmonia, ou vocês vão morrer, né? Quer dizer, vocês seres humanos vão morrer. Enfim, só para você saber isso aí, para poder resolver uma questão ou outra do vestibular. Tranquilo? E aí, nós temos os ídolos da caverna, que são assim, são os dos homens enquanto indivíduos, pois cada um, além das aberrações próprias da natureza humana em geral, tem uma caverna ou uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza, seja devido à natureza própria e singular de cada um, seja devido à educação ou conversação com os outros, seja pela leitura dos livros, enfim. Pensa assim, tribo é um grupo, certo? Caverna, você não pensa em muita gente, você não pensa em cidade quando você pensa em caverna. Você pensa mais em individualidade. De que caverna que ele está falando? De você, enquanto indivíduo. Como que você se constrói enquanto indivíduo? A partir das suas relações com o meio que você vive, com o meio social, não é? Eu vou dar um exemplo para você que você pode não gostar, mas é a título de exemplificação, tá? Você imagine um médico que diz assim, a mãe tá morrendo porque não consegue fazer parto normal, vai morrer a mãe e a criança, certo? Aí o médico diz assim, de acordo com as minhas convicções religiosas, eu não vou fazer uma cirurgia porque eu não acho certo, porque ao longo da minha vida eu fui criada dentro dessa religião e essa religião não me permite fazer uma cirurgia. E a mãe e a criança morre. Você já imaginou um cientista perdendo essa imparcialidade a partir daquilo que ele recebeu ao longo da sua história enquanto formação? Seja da política, seja da religião, seja dos livros que ele leu, seja daquilo que ele recebeu ao longo da vida como formação humana. Consegue entender?
Então, assim, a partir do momento que você vai para o método indutivo, tá? Você tem que olhar e tentar tirar as suas deficiências lá no ídolo da tribo, mas você precisa esquecer tudo aquilo que você aprendeu como verdade antes de você, certo? Verdade que vem da religião, verdade que vem do seu pai com a sua mãe, né? Você, por exemplo, você vai lá e vê que o tiozinho tem Alzheimer. E aí você percebe que a célula tronco pode tomar o lugar daquela célula morta lá, né? Mas a célula tronco está onde? Em grande parte no cordão umbilical de bebês. Aí você fala, não vou fazer essa experiência porque é contra a minha religião. O cientista não pode ter esse tipo de preconceito, entendeu? Você faz a experiência e é imparcial para olhar a experiência, independente se você gosta ou não, independente se você aprendeu como certo ou errado, tá? Tranquilíssimos? Depois, nós temos também os ídolos, ele vai chamar, que são os ídolos do foro, tá? Ou do mercado, em algumas traduções você vai encontrar. E ele diz assim, o que são os ídolos do foro do mercado? Devido ao comércio e consórcio entre os homens. Com efeito, os homens se associam graças ao discurso e as palavras são cunhadas pelo vulgo. Eu gosto muito dessa parte da tradução que eu tenho aqui. E as palavras são cunhadas pelo vulgo. As palavras impostas de maneira própria e inata. Você já parou para pensar que, ó, quando a gente fala em palavra, a gente fala de relação entre a fala e a realidade, né? Por exemplo, eu não posso pegar essa régua e dizer para você que ela é roxa sem faltar com aquilo que nós entendemos por verdade. Eu não posso pegar isso aqui e dizer para você que é um carrinho de rolemã sem faltar com aquilo que a gente construiu nas nossas relações como verdade, certo? Então, assim, nós que nos organizamos em sociedade, que temos as relações comerciais, nós estabelecemos a palavra como centro dos nossos acordos, certo? Como ideia de verdade para os nossos acordos. Só que, ao longo da história, isso se perdeu para nós, não é? Você me desculpa aí o que eu vou falar, mas eu acho que são exemplos válidos. Às vezes você bate o dedinho na quina do móvel e você fala assim, porra, né? Para pensar o que é essa palavra que você acabou de dizer. E o que isso tem relação com o seu dedinho machucado? E o que o seu dedinho machucado vai ser curado por acaso com esse palavrão que você acabou de falar, né? Agora você imagina assim, se a gente perde completamente, assim como no dia a dia, essa relação que as palavras têm com as coisas. Então você imagina um neurocirurgião, né? Ele tá lá com o cérebro do cara exposto, aí ele olha pro instrumentador cirúrgico e diz, pega aquele treco ali pra mim, à sua esquerda. Aí o instrumentador vai, que defina treco, né? Ele fala, ali, do lado do negócio. Não! A ciência, ela deve ter uma linguagem própria, uma linguagem conceitual. E todos aqueles que estão dentro da determinada área da ciência devem estar de a par de uma linguagem objetiva, clara e de comum acesso a todos, senão isso atrapalha o processo científico, né? Um dia eu estava conversando com o professor Wesley, o professor de vocês de geografia, né? E eu falei para ele assim, nossa, o tempo está estranho. Ele falou, me clima! Não, é tempo! Eu falei assim, como tempo? Eu entendo por tempo outra coisa dentro da filosofia. Tempo é aquilo que faz com que as coisas tenham início, sofrem mudança, tenha fim. Não é o tempo que está estranho, o tempo é imparcial, o tempo é o tempo. Ele falou, cara, dá licença que quem fala disso é a geografia, não é a filosofia e é clima e ponto, consegue entender? Então, olha, qual que é a ciência que se propõe a estudar isso? É a geografia, não é? Se eu quero falar de algo que é relativo a essa ciência, eu tenho que ter claro a linguagem objetiva e clara dessa determinada ciência, entende? E todos os membros dela também. E há, por fim, os ídolos que migraram do espírito dos homens por meio de diversas doutrinas filosóficas e também pelas regras viciosas de demonstração. São os ídolos do teatro. Por parecer que as filosofias adotadas ou inventadas são outras tantas fábulas produzidas e representadas que figuram mundos fictícios e teatrais.
Não sei se você percebeu, mas o Francis Bacon está fazendo uma crítica à filosofia aí nos ídolos do teatro. Por quê? Porque, velho, a ciência quando nasce, ela nasce voltada a entender a natureza e dominar a natureza em proveito do homem, certo? E a filosofia fica com o quê? Com o quê? Metafísica. E aí a gente fica, mundo das ideias, o Platão, porque lá no mundo das ideias, é como se o Francis Bacon tivesse assim, da onde que esse cara tirou o mundo das ideias, velho? O que me vale estudar? A ideia de pragmatismo é muito presente nessa crítica, tá? Porque assim, de onde me vale estudar um mundo que eu nem sei se existe? Um mundo que não há evidências que existe. A ciência, ela deve se voltar para o mundo, entender o mundo para transformar o mundo em benefício do homem. E não ficar nessas narrativas metafísicas que acabam numa resposta aporética. O que é aporética? Lembra? Quando o A vem na frente, indica negação, ausência. Poria vem de poros, que significa saída. Muitas vezes, as reflexões metafísicas, elas acabam sem saída. Então, qual que é a lógica de estudar isso? Francis Bacon vai dizer para nós, tá? Então, beleza. Eu disse para você que o Francis Bacon olhar para as ideias do Aristóteles, criticar as ideias do Aristóteles, propor um novo método, inclusive a partir do método proposto por Aristóteles no órgão, mas vai propor que, mesmo no método indutivo, que é o novo, nós temos que cuidar com os preconceitos que bloqueiam a mente humana. São ele, os ídolos da tribo, da caverna, do foro e do teatro. Eu espero que você tenha entendido, porque saber é poder e para poder fazer um bom vestibular, você precisa produzir conhecimento para isso. Beijo, a gente se fala no próximo vídeo. Gente, voltando aqui, eu só quero lembrar uma coisa para vocês. Eu vou colocar o link da obra do Francis Bacon aqui na descrição do vídeo. É para você entrar lá, tá bom? Beijo.